gente vai ter uma aula de impressão, tanto para salvar como PDF, como mandar direto para a impressora. Super simples, a mesma coisa, tá bom? Aqui no AutoCAD já tem um projeto bem adiantado, tá mais ou menos lá para uns 60%, 70% de projeto concluído. A questão do desenho ela já está bem adiantada, falta cotar, colocar achura, colocar níveis, mas para essa aula aqui já é o suficiente. Como essa aula de impressão, a gente vai ter a questão aqui que todos os nossos projetos estão aqui. Temos aqui calçada, muro, implantação, fiz 3 cortes aqui e uma fachada para o projeto. Temos aqui a planta do segundo pavimento, a planta de cobertura, né, só cobertura aqui, e a planta de situação. Cada uma delas vai ser colocada na prancha na hora de imprimir. Como é que a gente vai fazer isso? O AutoCAD ele tem os layouts. Esses layouts aqui são justamente para a gente poder imprimir. Tem gente que costuma desenhar uma prancha aqui no Model mesmo e ir colocando os blocos, mas eu não aconselho fazer isso não. A gente vem aqui no Layout 1 e ele já vem com uma página pré-configurada aqui para a gente poder começar a trabalhar. Só que a gente vai esquecer ela por hora. A folha A4 é a folha que você usa no seu dia a dia, a folha das impressoras mais normais que tem. A folha A3 são 2 dela, a folha A2 são 2 dessa A3 e a folha A1, por lógica, são 2 folhas A2. Também tem a folha A0, em casos extraordinários a gente usa, loteamento, esse tipo de coisa. E tem a folha A5, que é basicamente uma folha A4 dobrada. Nesse projeto a gente vai utilizar a A1. Mas vocês vão ver que é tudo a mesma coisa, é só vocês procurarem dobrar folha tal, que ele vai te dar o modelo completinho aqui da sua folha. Aqui no Google eu vou escrever dobrar folha A1. Na folha 1, a gente é a folha que eu mais uso para poder colocar projeto arquitetônico completo. Geralmente aqui cabe todas. Se ficou menor, a gente faz um jeito de caber numa folha menor. Primeiro a gente vai fazer o retângulo externo dela. Ela tem 841 por 594. Que medidas são essas? São medidas em milímetros. Então a gente vai voltar aqui para o AutoCAD, vai dar o comando de retângulo, REC. Dentro do comando de retângulo, ele está pedindo aqui, ó, especifique primeiro canto. Vou clicar em qualquer lugar. Depois eu vou puxar. Aí ele tem algumas opções aqui para especificar o segundo canto. Eu vou pegar a opção de dimensão. D, Enter. Aí eu vou primeiro colocar o X, depois eu vou colocar o Y. O nosso X é 841. Então, 841, Enter, por 594. 594. Aí, para finalizar, você tem que clicar em algum canto aqui, ó. Tá vendo que a sua folha ela ainda não está fixa? Conforme você mexe o mouse, ela ainda não está fixa. Então eu vou clicar para finalizar essa questão. Ela tem uma borda de 10 milímetros. Então eu vou dar um offset de 10 dessa linha aqui para dentro. É só clicar na linha e clicar no interior dela. Só que essa borda lateral ela é maior, ela é de 25. A gente já tem 10, então eu vou querer trazer mais 15 para cá. Toda polilinha você consegue mover uma lateral inteira se você clicar nesse pequeno retângulo aqui, ó. Só clicar e jogar. Lembre-se que o F8 tem que estar ligado para ele vir no mesmo alinhamento de X. Então eu digito 15 e dou um Enter. Mais uma vez aqui para quem não pegou. Seleciono, clico, jogo e digito 15. Super simples, não dei comando nenhum, só selecionei o objeto. Tem algumas especificações nessa folha 1, como as dobras dela. Vamos fazer aqui. Ela tem uma dobra A185. Deixa eu colocar essa imagem aqui maior para quem está no celular. Tá. Ela tem uma dobra a 185 milímetros, outra a 185, duas a 130 e eu não preciso dessa aqui a 210. Repare que quando eu dobrar a folha, ela vai ter justamente 210 de base, que é o tamanho da folha A4, a base da folha A4 por 297, que é a altura da folha A4. A gente dobra ela para poder organizar melhor em arquivos, colocar em pastas, para ficar tudo do tamanho de um caderno normal. Então vamos lá, 185, 185, 130, 130. Super simples. Eu vou digitar o comando XL, que é uma linha infinita. Essa linha infinita ela vai estar a 185 dessa borda aqui direita. Então, vamos lá. XL, Enter.
Eu vou pegar a opção de Offset, a letra O aqui embaixo, está escrito. O de Offset. Vou digitar 185, Enter. Vou selecionar a borda de fora, não é a margem não, é a borda. E vou jogar para dentro. Vou fazer isso mais uma vez. Aí depois eu vou fazer offsets de 130, são dois. Então, offset de 130. Por que eu não peguei a opção de X-Line? Porque ela já vai fazer uma cópia dessa linha infinita aqui. Eu não preciso dar o X-Line de novo. Então, 130 dessa para essa. Para poder pegar a opção da linha horizontal, vai ser o X-Line, H, e eu vou pegar o midpoint dela aqui, ó. Midpoint é o triângulo, tá? Eles dizem que a linha está exatamente no meio. Mas como é que eu sei que eu já vou pegar no meio? Por que eu tenho essa certeza? Por quê? Porque se eu fazer uma cota dessa linha inteira, dá 594. 594 nada mais é que o dobro de 297. O comando agora é um pouquinho complicado, mas não é nada demais não. Eu vou dar o comando TR, que é o comando de cortar minhas coisas. Aí ele vai falar, selecione objetos. Eu vou selecionar essas duas polilinhas aqui, esses dois retângulos, porque elas vão servir de tesoura para as outras linhas. Eu vou dar um Enter para falar que eu não quero selecionar mais nada. E aí eu vou clicar aqui do lado de fora. Ele vai respeitar essa primeira tesoura aqui. Aí eu vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui. E aqui dentro eu vou fazer... Ué, lá de cima não pegou. Isso. E aqui dentro eu simplesmente vou fazer um retângulo assim. Aí ele, se você reparar, ó, tem várias marcações aqui. Para eu poder colocar no layer certo, porque eu trabalhei no layer errado aqui, ó, é simplesmente MA, de copiar propriedades. Eu vou selecionar a linha que está no layer 5, a polilinha, e eu vou mudar para essas outras linhas aqui. Aí eu vou ter uma borda justamente nas medidas onde eu quero dobrar. Isso aqui facilita demais para quando a gente imprime num local que não dobra. Isso aqui é bom para a gente mesmo ter as nossas próprias dobras. Super simples. Agora eu quero que essa parte preta aqui, ó, o de vocês deve estar branco. Eu coloquei preto para poder marcar, para visualizar melhor, porque o branco com cinza fica meio ruim de enxergar. Não quer dizer que a sua impressão vai sair preta. Então é super simples, ó. Você pode clicar nessa impressora aqui, tá? Essa aqui vai ser a nossa configuração de impressão. Não quer dizer que a gente vai imprimir agora, a gente vai configurar. Primeira coisa, a gente vai escolher uma impressora. Então, ó, None. Vou lá embaixo, DWG to PDF. Significa que eu vou imprimir a partir do DWG e vou finalizar no PDF. Então eu vou salvar o meu projeto em PDF com essa impressora virtual aqui, tá bom? Aqui, ó, Paper Size, significa que é o tamanho do papel. Eu vou selecionar aqui, essa lista aqui grande, ela está dentro dessa impressora. Se eu selecionar uma outra impressora mais simples, deixa eu ver aqui, a impressora aqui de casa, aqui, uma Epson. Quando eu seleciono a impressora aqui de casa, que ela mandaria direto para a impressora, não salvaria nenhum PDF, eu tenho menos opções aqui, tá? Super simples então, ó. Vou mudar para o DWG, para o PDF, e aí dentro dessas opções aqui, dessa biblioteca grande, vou colocar aqui meu cursor mais ou menos na metade, e eu tenho aqui, ó, ISO A1 841594. Por que eu não vou pegar a opção de baixo? Porque uma está deitada. Com essa opção aqui, ó, eu tenho a primeira opção é a maior e a segunda opção é a altura. Se eu fizer o contrário, ele vai pegar a primeira opção como a menor e a segunda opção como a altura. Não é isso que eu quero que ela fique em retrato. Então, para pegar em retrato, a gente vai pegar essa aqui, essa 841594, que foram as medidas que eu coloquei primeiro em X, depois em Y. Aí aqui, ó, plot área. Se eu deixar em layout, ele vai plotar a área que ele quiser. Então tem que mudar aqui para window. Repare, a primeira vez que eu estiver mexendo quando eu mudar de layout para window, que significa janela, ele vai perguntar que janela é essa. Aí ele vai sair automaticamente dessa tela e vai falar, ó, plot specific fish corner. Então especifique o primeiro canto da sua área de plotagem. Eu vou clicar aqui embaixo. E aí eu vou trazer aqui para cima. Simples. Ele já reconhece que você
é aquela borda ali que você quer imprimir. Aqui eu vou mudar para o monochrome, não vou detalhar, eu até detalhei numa outra aula o monochrome. Vou voltar com ela ainda hoje, mas por enquanto não precisa clicar aqui não. Você só escolhe o monochrome. Repare, a impressão tem que estar 1:1, porque isso aqui é a escala geral do meu projeto. Quando eu falo escala geral, significa que a prancha tem que estar na escala. Não é os meus desenhos ainda, é só a prancha. Eu vou fazer as escalas do desenho separado. Então, repare, aqui ó, tá preto e não tem nenhuma borda vermelha. Significa que a área que eu escolhi não está nem muito pequena nem muito grande, está exatamente onde eu quero. Por que isso é importante? Porque se tiver vermelho, vai ter bordas que não vão ser impressas. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui em Propriedades, Modify Standard Paper. Eu vou procurar o mesmo papel que eu estou utilizando, o mesmo papel que eu estou utilizando aqui, ó, eu procuro ele aqui, para modificar o papel que eu estou trabalhando. Modify, eu tenho que zerar isso aqui. O que eu fiz? Eu zerei as bordas do meu papel. Todo papel ele vem com uma borda. Eu não quero bordas, eu quero que ele fique certinho no meu PDF ali, nem sobrando, nem faltando. Aí você vai em avançar, concluir, não tem segredo nenhum. Ok. E aí, se continuar vermelho aqui, significa que você escolheu o papel errado. Você não fez da maneira certa. Você volta e procura o papel certo. Para salvar essas alterações, simples. Apply to Layout. Então, vou aplicar ao layout essas alterações que eu fiz. Se eu clicar no OK, ele vai imprimir. Eu não quero imprimir agora. Então, ó, Apply to Layout. E aí eu posso cancelar. No que eu cancelo, ele volta para essa página aqui. A minha página configurada. Tá? No de vocês, gente, no de vocês deve estar com fundo branco. Para fazer essa alteração que nem no meu, por que eu gosto de manter o fundo preto? Porque as cores amarelas não ficam muito boas com fundo branco. Para fazer essa alteração, tanto aqui no layout quanto lá no model, vocês vão dar o comando OP, que é de opções. Aqui, ó, no display, vocês vão mudar as colors. Tá vendo que o meu tá black? Ele estaria aqui, ó, no right. Vou voltar para o modelo antigo. Aí, geralmente, ó, não sei se fica até meio difícil de ler a palavra lote com um fundo branco. Então eu fiz essa alteração justamente para eu conseguir enxergar. Vou voltar lá no AP. Aqui em Colors, eu vou mudar esse Uniform Background aqui para Black. Não preocupa com essas duas opções aqui não, porque ele já sabe o que você está querendo mudar. AP Close, ok. Agora sim, ó, eu vou conseguir enxergar. Por quê? Porque na hora de eu imprimir, as cores amarelas vão virar pretas e esse fundo preto vai virar branco. Vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Tá bom? Vai ficar do jeitinho que eu quero. Porém, esses desenhos aqui que eu inseri, ó, estão todos fora de escala. Todos fora de escala. E ainda está saindo uma borda aqui que eu não quero que ela apareça. Então agora é onde vocês vão colocar o desenho no papel. Tá bom? Desenho por desenho. Eu tenho aqui... Deixa eu deletar isso aqui, que eu ainda não ensinei o que é isso. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 desenhos. Tenho 11 desenhos. Vocês reparem que eu, para vir aqui, para fazer qualquer edição no desenho, é no Model, para fazer edição na impressão, é no Layout. Então, com esses 11 desenhos, eu vou inseri-los aqui, respeitando mais ou menos, não precisa ser exageradamente respeitoso, essa minha área aqui. Por quê? Porque é aqui onde vai ficar os dados do arquiteto, para quem você estiver estagiando ou se você for o arquiteto. Então a gente vai respeitar o nosso espaço do carimbo aqui, porque quando eu dobrar a minha prancha, ela vai ficar isso aqui, ó. Tem essas dobras aqui folha 1, ela vai ficar igual uma sanfona, ela vai se dobrar toda e vai ficar com a parte aqui, ó, a choradinha, para cima, para fácil identificação do desenho. Fiz uma polilinha aqui para respeitar isso aqui, nem é necessário fazer, já que você vai respeitar sozinho. E a gente tem que ter um layer específico para colocação desses desenhos. Esse layer, eu não tenho ele aqui ainda,
aqui, ó, ele vai ser uma cópia do layer DefPoint. Esse layer DefPoint não fui eu que criei. Quando você faz uma cota, ele cria esse layer para você. Então, simples, ó. Selecionou pelo nome aqui o DefPoint, clicou em novo, vou escrever viewport. Para quem está acostumado com programa 3D, como Blender, 3ds Max, esses programas já sabem o que é um viewport, mas eu vou explicar. Enter. Então ele está aqui na cor branca e a impressora dele aqui está desmarcada. Tá bom? Significa que a linha branca não vai aparecer. Então vou fechar meu editor de Ashura. E muito simples, vou mudar o layer para viewport, tem que mudar, senão ele insere no layer 6, né? Insere no layer errado. Vou fazer aqui do lado de fora, antes de inserir. O comando é o MV, Enter. Eu vou clicar num canto e vou clicar no outro. Fazer como se fosse um retângulo. Aí, isso aqui, ó, não é um retângulo. Esse aqui é uma janela de visualização lá do meu model. É uma viewport. É uma visualização portada do meu model, tá bom? Para poder puxar o desenho que eu quero, eu tenho que dar 2 cliques dentro dele. Repare que ele ficou um pouquinho mais grosso aqui, ó. As propriedades da viewport estão até ativadas. Se eu quiser sair dessa viewport, comando PS. Então, simples, ó. 2 cliques para entrar, PS para sair. Tá bom? Com 2 cliques fora também sai? Também sai. Só que imagina se você tiver com muito zoom aqui na sua viewport, você não está vendo a borda dela, você dá 2 cliques, você ativou a viewport, mas você não consegue sair. Então o que você faz? Comando PS. Prefiro ensinar o PS, que resolve todos os casos. Tá bom? Então, ó, dei 2 cliques, vou começar com a minha planta térrea. Então, vou lá nela aqui, ó, vou com zoom mesmo, vou aproximar ela mais ou menos no centro, não precisa estar certinho não, porque a gente ainda vai ajustar essa viewport. Repare agora a diferença. A gente trabalhou em centímetro no meu projeto e agora quer trabalhar em milímetro, quer colocar numa prancha que está em milímetro. Tá bom? Então a gente tem que fazer essa proporção. Por quê? Dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então eu vou usar, em vez de usar a escala 1:50, que é a que geralmente a gente usa aqui, ó, eu vou usar a escala 10:50, porque são 10 milímetros. Não é 1 centímetro mais. Então é simples. Do começo, ó. Z, Enter, 10/50. E eu tenho que aplicar o comando XP, que é uma propriedade do AutoCAD. Você sempre vai fazer na vida. Toda vez que você terminou, para ele identificar que é escala. Você sempre vai fazer na vida. Para ele identificar que é uma escala, você vai dar o comando XP, tudo na mesma linha. Tudo na mesma linha, tá? Ó, Z, Enter. Aí eu digito 10/50 XP aqui embaixo e dou um Enter. Depois que eu aplico a escala, eu já saio da viewport. Coloco o comando PS. Saí da viewport. Ele está aparecendo outros desenhos aqui. Não tem problema. Vou selecionar. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai ou só para baixo ou só para a esquerda, porque o meu F8 está ligado. Vou desativar. Então, ó, consegui agora ajustar na diagonal aqui mais ou menos. Posso dar zoom. Não tem problema nesse momento. E como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza que a minha escala está correta? Só você olhar aqui embaixo. Escala 1:5. Ué, Alonso, mas eu não coloquei 10/50? Vamos lá, matemática. 10/50 é a mesma coisa de 1:5. É só uma fração diminuída 10 vezes. E como ela é fração, ela mantém a proporcionalidade. Então tá. Então a minha viewport está configurada e está na escala certa. É só selecionar, comando M para mover. Eu vou selecionar e vou colocando ela aqui no início. Certo? Vou fazer mais uma vez. MV para poder inserir uma viewport. Vou clicar aqui. Aqui, 2 cliques nas quinas. Vou dar um zoom. Vou dar 2 cliques dentro para poder entrar na minha viewport. 2 cliques para poder entrar na minha viewport. Vou aproximar e vou colocar o segundo pavimento. Aí, ó, sem comando nenhum. Z, Enter, 10/50 XP. Aí vai diminuir. Não puxa o zoom, não aproxima nem diminui seu desenho. Ele está na escala que ele precisa estar. Eu já dou o comando PS para poder sair.
Seleciono a viewport, ajusto o tamanho da visualização aqui, ó. Cuidado para não pegar o ponto em cima, senão ela não imprime. Se ela estiver exatamente em cima da parede, ela não vai ser impressa. Você tem que colocar ela mais ou menos aqui. Ela não pode pegar o seu desenho, ela tem que estar quase. E aí eu vou movimentar ela para cá. Se eu pedir para imprimir aqui no Ctrl P e dar um preview, ele já está mostrando a cara aqui do seu desenho. Para quem está me acompanhando nas minhas aulas já sabe mexer na espessura de linha. Eu vou passar mais uma vez a espessura de linha, não se preocupe não. Mas dá para ver que a janela aqui está num layer mais fino que a parede, tá bom? Mais uma vez, MV, cliquei. Vou colocar agora a cobertura, tá? Primeiro eu sempre sigo essa ordem, coloca as plantas, cortes, e aí vem os outros desenhos. Vou aproximar aqui, ó. A cobertura, ela está na escala de 1 para 100. Então vai ser um pouquinho só diferente, é a mesma coisa. Z Enter 10/100 XP. Enter. Aí ele ficou bem menor em relação a esse aqui, ficou a metade do tamanho. Vou dar 2 cliques aqui fora, selecionar a viewport, diminuir o tamanho do desenho que eu preciso. M Enter e vou colocar ela aqui em cima mesmo, não tem problema. Vou colocar a implantação aqui perto, tá bom? Então, ó, MV, fiz aqui uma outra viewport, estou dando 2 cliques, vou aproximar, vou colocar implantação. O que é implantação? É onde a casa está implantada no seu lote. Então, Z Enter 10/10 quanto? 250. 250 XP. Ótimo. Colocou aqui na escala? Comando PS. Aí eu seleciono, clico, ajusto, movimento aqui para dentro. Já temos a implantação. MV de novo. Vamos colocar a nossa calçada. Vamos começar de baixo para cima, né? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque tem esse espaço aqui em cima, eu devo colocar meus cortes tudo aqui, ó, nessa linha, tá? Vamos lá. Então, Z Enter 10/50. Vamos olhar. Isso mesmo. Então, Z Enter 10/50 XP. Aí eu dou o comando PS, seleciono a viewport, aproximo o que eu preciso. Aproximei demais, que ainda vou ter uma cota aqui, né? Aproximo o que eu preciso aproximar, comando M, eu vou colocar ele aqui embaixo mesmo, não tem problema nenhum. Chega ele um pouquinho para cá. Temos mais espaço aqui ainda. Então, ó, MV para poder inserir uma viewport, dou 2 cliques, aproximo aqui, ó, e é só olhar a escala que eu estou utilizando. 1 para 500. Então, Z Enter 10/500 XP. PS para poder sair da viewport. Seleciono a viewport e ajusto. Acho que não vai caber. E ajusto mais ou menos aqui onde ela tem que estar. Vamos encaixar ela aqui. Não coube. Será mesmo? Será mesmo que não vai caber? Coube sim. Isso aí você vai ajustando, gente. Você vai colocando do jeitinho que você quer. Não tem problema uma viewport entrar um pouquinho na outra. Por quê? Porque a viewport, quem está entrando é a viewport, não é o desenho em si. Deixa eu diminuir essas linhas aqui que elas estão muito extensas. Acho que aqui está resolvido. Aqui, ó, no que eu mudo lá no model, aqui já muda. Aí eu consigo diminuir essa viewport aqui mais um pouco, ó. Isso. Essa viewport também eu posso dar uma diminuída nela aqui. Aí beleza, não tá nada dentro de nada agora. Vou dar uma diminuidinha aqui nessa viewport, quando eu cortar eu resolvo. Então, essa parte de cima tá quase toda preenchida. Eu acho que eu ainda consigo colocar uma fachada aqui. MV, cliquei. Vou colocar um muro. Isso.
Z Enter 10/100 XP. Z Enter 10/100 XP. Dou 2 cliques fora. Posso dar dois cliques fora, posso dar o comando PS, a mesma coisa. Só tem que entender que não pode dar muito zoom na viewport, senão ela não vai encaixar, tá bom? Então, colocou, vai caber bonitinho, vai sobrar espaço. Com o comando M eu movimentei ela lá para dentro. Tem mais algum desenho que possa caber lá? Não. Sobrou aqui só meus 3 cortes. Sobrou só esses 3 cortes aqui. Olha que coisa legal, gente. Repare que quando eu seleciono alguma coisa aqui dentro, ele seleciona em todas as viewports. Significa que o desenho é o mesmo. Se eu deletar ele aqui, ele deleta no outro. Mesma coisa se eu deletar lá no model. Mas não deletem coisas que vocês não querem deletar. Então vamos aqui, ó, nos cortes. Z Enter 10/50 XP. Geralmente o corte tem a mesma escala da planta. Beleza. 2 cliques fora, então PS, vou ajustar. Vou colocar ela aqui. Mais uma, MV, cliquei. Opa, quase que eu ia entrando com as bordas cortando, né? Vamos lá. Esse corte aqui. Z Enter 10/50 XP. 2 cliques fora. Aproximou. M e colocou. MV. Clicou. 2 cliques aqui. Aproximou. Z Enter 10/250 XP. Oh, fiz outra escala. Eu acho que é porque eu li essa escala aqui. Não tem problema não, ó. É só puxar e fazer de novo. Z Enter 10/50 XP. É isso mesmo. Dou 2 cliques fora e ajusto isso aqui. Dessa maneira. E aí eu só coloco essa parte aqui dentro. A gente ainda sobrou bastante parte aqui embaixo. Deixa eu pegar. Ah, tem a fachada. Esqueci do desenho da fachada. Então, vamos lá. A fachada, ela tá na escala de 1/100. Vamos ver onde é que ela pode caber. Z Enter 10/100 XP. Dou 2 cliques fora. Seleciono a viewport. Encaixo ela. M. Acho que ela coube tranquilamente. Acho que eu vou tirar. Colocar o muro aqui do lado dela. São desenhos pequenos. Não vai ser nada que vai atrapalhar vocês, não. Beleza. Aí quando eu pedir para imprimir e clicar em prévio, eu vou ter aqui todos os meus desenhos na escala certinha. Esse texto aqui de implantação está errado. Está muito grande. A conta é simples, gente. Na escala de 1/50, eu utilizo o texto tamanho 10. Então, se eu aumento essa escala 5 vezes, que foi o que eu aumentei 250, é só aumentar o meu texto 5 vezes. Então, 10 está para 50, assim como 50 está para 250. Super simples, ó. Vou dar o comando PR mesmo. Vou selecionar. PR ele ativa as propriedades aqui. Vou selecionar o meu texto e aqui, ó, em 200, ele vai virar 50. Ficou bem menor mesmo. Aí a gente movimenta para poder ajustar. Volta lá no layout. Ah, agora esse texto está do mesmo tamanho desse texto. Viu que interessante? Por que a gente usa esses tamanhos de texto? Outra aula, viu? Clica, deve estar aqui em cima, aqui, ó. Se eu ainda não fiz essa aula, vai estar aqui em cima. Então, vou movimentar isso aqui para cá. Não, vou deixar ele perto da minha implantação mesmo. A situação perto da implantação. A escala que está certa, tá 1/50, significa 1/500. Então é isso. Aí quando eu pedir para imprimir, quando eu dar um OK, quando eu dar um OK, ele vai perguntar em qual pasta você quer colocar esse desenho. Vou colocar na minha área de trabalho mesmo, depois eu apago. Vou dar um save.
e aí ele já vai imprimir, ele vai jogar na tela automaticamente para você, tá bom? Eu vou diminuir isso aqui, diminuir isso aqui. Ok, vou dar um zoom aqui, ó, 100%. Significa que vai ser mais próximo possível quando você pegar ele na realidade, tá? E aí, ferramenta de mão, e aí a gente vê aqui que nosso desenho está bem encaixadinho. Só esse tracejado aqui que não ficou legal, ficou só 2 tracejados. Como é que você vai resolver isso? Você volta lá no Layout, o comando é o LTS. LTS. Aí você vai colocar ele na escala que você mais está utilizando, no caso é 1:50. Como é que você vai fazer isso? 1:50 aqui, a gente está utilizando 10:50. Se você pegar o 10 e dividir por 50, você vai achar uma fração de 0,2. Então é esse valor que você vai colocar aqui no AutoCAD. Então no comando LTS você vai colocar 0,2. AutoCAD é ponto, não é vírgula. Aí ele vai redimensionar aqui, ó, a escala dessas linhas tracejadas. Quando você pedir para imprimir de novo, você pode dar um OK. Se você colocar na mesma pasta e com o mesmo nome, ele vai substituir o arquivo antigo e vai abrir automaticamente para você. Legal que aqui no próprio Adobe PDF, você consegue desativar e ativar os layers que você usou lá no AutoCAD. Ele mantém os layers, tá? Deixa eu ativar um TR aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, colocar na escala de 1:50. E aí beleza, ó, a gente tem um tracejado muito melhor do que aquele tracejado curto, né? Essa escada aqui, ela tem alguma coisa de errado nela. Mas eu vou corrigir. Isso aqui não é uma aula de linha, é uma aula de impressão. E aí você tem um arquivo para poder enviar direto para a gráfica, ou se você já tiver uma plotter aí, você pode enviar esse arquivo, tá? Esse errinho aqui, ó, não sei se vocês repararam, ele meio que fica com as linhas. Isso aqui não aparece na impressão, então não se preocupem, tá bom? Aí, então é isso, gente. Quem gostou, se inscreve, tá bom? Quem dá o like, que isso me ajuda demais, demais. E eu vejo vocês na próxima, tá bom? Um abraço, me segue no Instagram, AlonsoJR3D. Tchau, tchau.